Nesta noite, eu quero que o Espírito Santo, quero pedir, que o Espírito Santo nos ajude a viver a Páscoa, Eu percebo que a grande maioria das pessoas, dos crentes, dos cristãos, elas vivem muito mais a cruz do que a Páscoa, E se você prestar atenção, é interessante isso, talvez você nunca tenha percebido, A cruz é uma atitude, é um tempo. A Páscoa é uma realidade. É interessante isso, A cruz é só um tempo. Na verdade, Jesus foi para a cruz, morreu, mas saiu, ressuscitou. A cruz é uma atitude, é um momento. A Páscoa não, a ressurreição, ela é uma realidade. Ela não apenas aconteceu, ela continua acontecendo, Mas é interessante a gente notar, a gente que tem até esse tempo maior de caminhada, que trabalha com orientação, como as pessoas param na cruz. Estou falando de mim, nem estou falando de você. Nós paramos muitas vezes na cruz, A gente para na dor, a gente para no sofrimento, a gente para na acusação, A gente permanece sempre na cruz. A cruz é um momento, a cruz passou, Jesus venceu. Agora a Páscoa, a ressurreição não, ela é eterna, ela continua acontecendo. E nós precisamos, na verdade, aprender a viver em novidade de vida. Nós precisamos aprender a viver a ressurreição. Nós não estamos perdidos no tempo e no espaço, Estava comentando com a Ziza agora, antes de começar aqui o louvor, todos devem ter visto, Ontem, lá no Sri Lanka, Onde fica? Ninguém nem sabe, Fica em algum lugar aí. Sri Lanka. Se fosse Pelanca, a gente sabe, Uma barbaridade, parece que agora já deu mais de 300 mortos, E a maioria cristãos, E a Ziza falava assim, mas que barbaridade. E é uma barbaridade mesmo, É uma barbaridade. Mas eu queria que você agora pusesse seu coração. Quem aqui é pai, mãe? Eu queria que você pensasse nessas duas possibilidades. Nenhuma das duas é boa, tá? Já vou avisando. Nenhuma das duas você vai gostar. Pense nas duas possibilidades. Você chega em casa e alguém fala, olha, o teu filho estava na igreja orando, explodiram uma bomba e ele morreu. Nós não iríamos gostar dessa notícia, A outra realidade, olha, estourou uma bomba na igreja e foi o teu filho que colocou a bomba lá. Conseguiram? São duas realidades, Daqueles que enterraram os seus mortos, mas também daqueles que são os pais, os familiares daqueles que colocaram a bomba. E eu falava para a Ziza, falei, Ziza, ontem quando eu fiquei sabendo da notícia e comecei a orar, Deus me deu a graça, falei com a minha esposa, eu não gosto da palavra imaginar, porque não foi imaginação, mas de experimentar que no céu chegaram ontem mais de 200 mártires. Olha que coisa linda. Ontem no céu mais de 200 mártires. Mártir é aquele que derrama o sangue vivendo a fé. Mais de 200 mártires ontem atravessaram aquele portal. E eu falei até para a Ziza agora, Triste mesmo é o coração de quem maquinou o atentado, Já pensou?
Que tristeza você imaginar que alguém passou meses pensando assim: eu vou matar pessoas inocentes. Esse coração é um coração perdido. Se ele não encontrar um pouquinho da misericórdia de Deus, se ele não encontrar alguém que o ame, esse coração está perdido. Eu estou te contando isso para que você possa entender que a visão que Deus tem é muito diferente da minha e da sua, né? Nós temos visões muito diferentes. Nosso coração fica ali naquele sangue espalhado, como mostrou ontem, né? Nas imagens, nos bancos, o sapatinho das crianças, tal. No coração de Deus, né? Lembram quando Jesus foi ser crucificado? Quem foi à missa esse final de semana, né? Pai, perdoa, eles não sabem o que eles estão fazendo, né? Eles não sabem. Coração ruim, coração mau. A visão de Deus é muito diferente. E eu estou te falando isso para que você possa se voltar para a sua vida, para a sua história, e tentar perceber qual é a visão que você está permitindo ter nas mãos de Deus. Hoje eu conversei com uma pessoa, com um rapaz, né, jovem, e o namoro terminou. E ele foi conversar comigo, triste, né? Aí ele falou assim: eu estou triste porque o meu namoro não deu certo. Aí eu falei para ele assim: meu amigo, você começa a construir uma casa, e você terminou de construir uma casa, deu certo ou não? Deu certo. Você começa uma faculdade e terminou a faculdade, se formou, deu certo ou não? Deu. Eu falei: pois é, o teu namoro que terminou, não é que ele não deu certo, ele deu certo, né? Chegou no final, deu certo. E às vezes deu tão certo que evitou um casamento fracassado. Né? Às vezes o namoro que mais deu errado foi aquele que virou casamento, né? A gente nem pensa nisso, mas é real, né? Às vezes o namoro mais errado é o que vira casamento errado. Às vezes o namoro que deu certo, você está aí às vezes tão chateado. Isso vale para emprego. Isso vale para emprego, né? Às vezes você fica assim: meu emprego não deu certo, fui mandar. Não, esse é o que deu certo. Chegou ao final, Deus está abrindo uma outra porta. Deus está abrindo uma outra porta. Não, tranquilo. Deus está abrindo uma outra porta. Deu certo. A gente é que não percebe às vezes. Por quê? Porque a nossa visão é limitada. Os discípulos de Emaús, se você quiser pegar lá no Evangelho de João, que não é João, né, gente? Acho que é Lucas, né? Eu estou falando errado. Espera só um pouquinho que eu acho eles aqui. É Lucas 24, né? Eu falo João, mas é Lucas. Lucas 24. Os discípulos de Emaús tinham passado por várias experiências. Existe uma desconfiança de que seja Bartolomeu, de que seja isso, mas a Bíblia não fala o nome. Fala apenas que esses dois discípulos, né, caminhavam, estavam indo embora, e Jesus aparece no meio deles, e eles não reconhecem Jesus. Você sabe que quando eu passei pela morte dos meus pais, né? Ontem até foi um dia que eu chorei bastante, porque foi justo nessa semana santa de 2001 que minha mãe morreu no começo da quaresma, meu pai no final, né? Então sempre me lembro deles. É um tempo que a gente tem muita saudade, né? E ontem eu fui pro quarto, comecei a tocar aquelas músicas antigas, né? Velho tem essas coisas, né? Começa a cantar aquelas músicas velhas, né? As músicas do Padre Zezinho, a gente chora. Né? Começa a cantar lá: um certo dia, à beira-mar, apareceu um jovem galileu. Aí você chora, pensa no pai, na mãe, né? E eu estava pensando naqueles dois, e pensei muito nesses discípulos de Emaús. Porque Deus me deu a graça. E eu falo que é uma graça porque algumas pessoas não conseguem ter
e eu não sou melhor. Mas me deu a graça, não depois, não 1 ano, 2 anos, não. Durante a morte dos meus pais, ali, da minha mãe, depois do meu pai, de ver Deus trabalhando. De ter a visão que os discípulos de Emaús não conseguiram ter. Esta visão que nos falta naquele momento de dor. Eles estavam passando um momento de dor, Jesus se apresenta, mas eles não reconhecem. Meu irmão, eu vou te falar um negócio que tomara que isso crave o teu coração. Nos momentos de dor, a tristeza turva os olhos, né? Ela nos deixa com os olhos desfocados. E aí nessa hora, nós não conseguimos reconhecer Jesus. E Ele está lá. Ele está lá. E eu falo para vocês que eu tive essa graça de conseguir ver Jesus lá, na hora, no momento. Mesmo durante o processo ali da enfermidade e morte, nos velórios, no pós-velório, tudo, a presença. Eu nunca vou esquecer do Arlindo. O Arlindo é meu mecânico, faz muito tempo, ele que mexe nos meus carros há muitos anos. Hoje é quase que uma família, né? Você vai tendo contato constante, carro velho. Hoje eu tenho um carro bom, né? Mas quando a gente tinha aquele carro mais velho, então era direto lá, direto faz amizade. E o Arlindo eu nunca vou esquecer, porque ele chegou no velório do meu pai, então minha mãe tinha morrido, aí morreu meu pai, né? E ele conhecia toda a ligação que eu tinha com os meus pais, tenho até hoje, né? E tal, então como ele ia trabalhar 7 horas da manhã, na época ele era mecânico, ele tinha mecânica na casa dele, mas era empregado. Ele falou assim: eu vou lá 5h30 da manhã, porque o Marinho vai estar desesperado. Imagina, a mãe morreu faz 40 dias. E eu nunca vou esquecer que ele me encontrou saindo de dentro da sala do velório, né? O caixão do meu pai, e eu saí, e eu estava assim, gargalhando, porque eu havia acabado de ter um momento de oração diante de Deus, sabendo aonde meu pai estava, sabendo o que Deus tinha feito. Então não é que eu tive isso 1 ano depois, não. É ver Jesus, reconhecer Jesus, né? Diz aqui que, versículo 15, né? Enquanto iam conversando e discorrendo entre si, o mesmo Jesus aproximou-se deles e caminhava com eles, mas os olhos estavam-lhes vendados, como que vendados, e não o reconheceram. Não reconheceram. Não é que Jesus não estava. E eu te falo, eu não tenho medo de errar, viu, gente? Às vezes a gente trabalha com orientação, né? Então a gente vai em muito velório. A gente vai em muito, obrigado. A gente vai em muito velório, essas coisas. E às vezes tem situações que são, velório sempre é difícil, mas alguns são mais difíceis, né? O velório de uma criança, um acidente, né? Às vezes você vai, eu já fui em velório que está a esposa enterrando o marido, o pai e o irmão no mesmo dia, assim, né? No meio de 3 caixões, só a pessoa, né? Criança que morreu afogada, tantas situações trágicas, né? Fui em velório de pessoas que não haviam se perdoado, né? Uma vez eu vi um pai chacoalhar o filho morto no caixão, as flores voando para tudo quanto é lado. É triste, muito triste. Eu não sei por que aconteceu, não tenho essa resposta. Eu não sei qual foi o motivo da permissão de Deus, mas uma coisa eu falo sem medo de errar: Jesus está presente. Ele está ali. Naquele momento de maior dor que você puder imaginar da tua vida, o pai abandonou, uma violência sexual, um assalto, o assassinato ou um acidente de quem você ama. Eu não sei os motivos, não posso me arvorar a ter uma resposta sobre isso, mas eu sei que Jesus está presente. O nosso problema é que a gente fica de tal maneira triste, de tal maneira chateado, que nós não conseguimos reconhecer. E esse é o nosso grande trabalho: reconhecer Jesus. Reconhecer Jesus nas nossas dores. Reconhecer Jesus naqueles momentos de dificuldade. Reconhecer Jesus
naqueles momentos em que nós não gostamos muito da situação. Reconhecer Jesus na hora em que as coisas não saem do jeito que a gente quer. A gente gosta de reconhecer Jesus quando recebe prêmio, né? Quando nasce o filho, a gente reconhece Jesus. Quando morre, a gente não consegue enxergá-lo. Será que ele não vai estar lá? Quando começa o namoro, nós enxergamos Jesus. Quando termina, parece que ele não está lá. Quando passamos no concurso ou somos aprovados no emprego, Jesus, né? Quando somos mandados embora, aonde está Jesus? Jesus estava com os discípulos nos milagres, estava com eles andando sobre as águas, estava com eles também na multiplicação dos pães, na ressurreição de Lázaro, mas estava com eles naquele momento em que eles caminhavam tristes. Estava com Pedro naquele momento em que ele acabou de negar, ele olhou nos olhos de Pedro. Entende? Jesus está presente, nós só precisamos de reconhecê-lo. E a diferença de reconhecer Jesus, gente, não é que as coisas não vão ser difíceis, né? Eu não sei se eu falei a semana passada, acho que eu falei aqui, né? Eu fui num grupo de jovens. Eu não sei porque que as pessoas me chamam para falar com jovem ainda, né? Mas eu vou. Eu sou teimoso, mas eu vou, né? E eu fui num grupo de jovens muito abençoado, um lugar gostoso, lá no Guanabara. Guanabara já saiu tranqueira de lá, viu, gente? Ó. Já saiu. Aqui tem pelo menos 2. Já saiu tranqueira. Lá já saiu uns caras. Jesus buscou uns caras lá, velho. E eu fui lá, um grupo gostoso, um grupo de jovens assim, delicioso. Eles apagam a luz da igreja, colocam um barril assim com a imagem de Nossa Senhora. Um louvor, uma moçadinha nova com gás assim, uma delícia. E no meio da ministração, acho que eu falei aqui a semana passada, mas eu vou repetir. Uma menina ficou falando assim, né? Ela me chama de tio, né? Eu tenho vontade de bater nela. Oi, tio Marinho. Ai, que nervoso, né? Eu chego lá achando que eu tô tão jovem assim. Oi, tio Marinho. Que nervoso que dá, mas tudo bem. Aí, no meio da ministração, ela falava assim: gente, nós precisamos seguir Jesus. Não é fácil seguir Jesus, né? E na hora que eu fui dar a palavra, eu falava para eles: gente, é fácil você pedir dinheiro no semáforo? Não é fácil. É fácil ser prostituta? Gente, tem gente que fala assim: aquela fulana lá é a mulher da vida fácil. Eu falei: gente do céu, se mulher de vida fácil é prostituta, nem quero. Se isso é vida fácil, né? Imagina difícil. Então a gente tem na cabeça que alguma coisa, mas na verdade tudo vai ser difícil. Eu só tenho que decidir se eu vou enxergar Jesus ou não vou enxergar Jesus. Essa é a diferença. Você vai enxergar Jesus naquele momento talvez que vão penhorar um bem, naquele momento em que talvez você está passando por uma traição, naquele momento que talvez você caiu naquele pecado grave que você sabe qual é. Você vai enxergar Jesus, ou a tristeza vai tomar conta do teu coração de tal jeito que você vai sucumbir, que você não vai enxergar Jesus. E é interessante, né? Quando os discípulos de Emaús não reconheceram Jesus de tanta tristeza no coração. Eles estavam tão tristes, tão destruídos, né? Tentaram, como nós cantamos, tentaram matar os sonhos. E eles começaram a ficar tristes. E no meio daquela tristeza, eu gosto muito desse trecho aqui, ó. O mesmo Jesus se aproximou. Não era um Jesus transfigurado, não era um Jesus disfarçado, era igualzinho. Mas a tristeza era tão grande que eles não reconheceram. O desânimo tomou conta. Quando tudo isso toma conta da vida da gente, a gente para de ver Jesus. Para de ver. Não é que ele não está agindo. Esse jovem hoje, quando eu falava para ele assim: o teu namoro deu certo, mas ele ficou numa alegria, gozado isso, né? Que alegria, então meu namoro deu certo, ia ser um casamento ruim. Pensa no namoro que deu certo, foi o seu. Entende? Pensa no emprego que deu certo, foi o seu. Pensa numa casa que deu certo. Fui comprar a casa e na hora H não funcionou. Aí você fica tão triste que você não vê Jesus.
Quando eu fui comprar minha casa, quando eu fui me casar, foi muito interessante, né? A minha esposa tinha uma moto, nós fomos comprar uma casa lá no Lago Azul, até. E o negócio estava feito, aí nós fomos até levar o pessoal para ver a casa, todo mundo feliz. Na hora H, o cara já tinha entregue a chave, na hora de pagar uma diferença, ele chegou lá e começou a falar assim: ah, eu não sei, essa moto aqui não vale nada. E começou a desprezar, né? Aí minha esposa, gente, a minha esposa é brava, velho. Minha esposa, eu falo que se um dia ela entrar numa jaula com a onça, vocês começam a orar pela onça. Pela onça, pela minha esposa pode ficar tranquilo, que ela sai de lá. Agora a onça eu não garanto ela viva depois, né? Minha esposa, rapaz, mas ela ficou brava. E já pegou a moto dela e falou assim: então o senhor pode levar a chave, está desfeito. Todo mundo ficou assim, sabe? Mas nós vimos Jesus ali. Gente, você pode não acreditar, eu estava aqui na catedral, no grupo de oração. Aí eu fui levar a tia Dirce na casa dela e entrei para levá-la. Quando eu saí, tinha um bilhete no meu carro, no vitrô do carro: passe amanhã. Na época era na Coab Cris, né? Vocês acreditam que lá no Lago Azul 10 pessoas desistiram da casa uma semana depois? Exatamente uma semana depois, numa segunda noite. E aí o pessoal que trabalhava lá tinha que ir atrás de quem tinha documentos em dia, porque eles precisavam de entregar as casas naquela semana, você acredita? E como eles sabiam que eu já estava fazendo negócio, foram atrás de mim, deixaram um bilhete no meu carro. Em resumo, na terça-feira à tarde eu estava com a chave da casa sem pagar um tostão. Você acredita? Deus está trabalhando. Se você se deixar tomar pela tristeza, você vai dizer: nossa, acabou, não deu certo, o diabo venceu. Mentira! O diabo não tem condições de vencer Jesus, e ele não tem condição de vencer nenhum filho de Deus. Os discípulos de Emaús ficaram tristes, e na tristeza, preste atenção, são detalhes da palavra que às vezes você não vê. O mesmo Jesus estava lá. Não era um outro Jesus, não era um Jesus disfarçado. Ah, o Jesus antes tinha barba, esse não tinha. O Jesus antes tinha cabelo, esse estava careca. Não! O mesmo Jesus. O mesmo Jesus. Eu já fui na Terra Santa, e eu entendo os discípulos, porque os judeus, rapaz, se você falar com um, você falou com todos. Os caras tudo de barba, bigode, não sei o que lá, e aquele negocinho na cabeça. Então eu até entendo. E na tristeza, eles não olharam no olho, porque o que diferencia é o olho, né, gente? Que bênção que é olhar no olho, né? Minha esposa hoje está fazendo 1 ano que nós saímos daqui para ir para a Terra Santa, né? Então ela foi lá, pegou uma camiseta e fez como se fosse a burca, né? Tampou tudo, ficou só os olhos. Mas se ela ficar só com os olhos, eu reconheço, porque os olhos fazem a diferença. Como eles estavam tristes, eles não conseguiram olhar no olho de Jesus, não reconheceram. Isso pode estar acontecendo com você agora, no meio da tua dor, no meio da tua tristeza. Não é que Jesus não está, você não está reconhecendo. É só isso. É só isso. Os discípulos continuaram caminhando. Jesus foi explicando algumas coisas da Escritura. Primeiro Jesus dá uma tiradinha. Eu amo Jesus, gente. Sou apaixonado por Jesus, porque ele sempre dá uma tiradinha, né? Até quando eu vou suportar vocês? Olha o que ele fala. Eu amo essa passagem, quando ele fala assim: ó, gente sem inteligência. Como Jesus era educado, né? A gente já passou o cabeção, ô burrão. Versículo 25, né? Ó, gente sem inteligência, como sois tardos de coração para crerdes em tudo o que anunciaram os profetas. E ele começou a explicar, e eles começaram a escutar, mas não olharam nos olhos. Foram escutando. Mas não é que é verdade? Talvez está acontecendo com você agora, né? Nossa, não é que ele está falando lá e é verdade mesmo? Deus trabalhou no meu relacionamento, Deus trabalhou no meu trabalho, talvez aquilo lá ia me levar para a perdição. Deus trabalhou na minha família, a morte do meu pai, a morte da minha mãe trouxe pessoas mais perto de Deus. Não é que é verdade, mas você ainda está. Mas aí houve um momento que eles reconheceram Jesus. Eles, diz o versículo 28, que eles aproximaram-se da aldeia, e Jesus fez como se quisesse passar adiante. Gente, eu sou apaixonado por Jesus. Sabe por quê? Porque ele nos dá uma liberdade violenta. Ele não chegou lá e falou assim: ó,
eu sou Jesus, seus burros, vocês vão ter que me aceitar. Não, ele foi explicando. Bom, vou continuar, né? Não está adiantando. Só que eles sentiram que tinha alguma coisa, e diz a palavra, se você continuar lendo, os discípulos sentiram alguma coisa, né? Forçaram-no a parar. Que coisa linda, né? Coisa linda. Jesus é Deus, e aqueles homens forçaram Deus a parar. É coisa tremenda, né? Você parar para pensar, né? O homem forçando Deus a parar. Forçaram-no a parar. Fica conosco. Fica conosco. Fica conosco. Se tu vas agora, anoitecerá. Se tu vais embora, Senhor, o que será? Se tu vas agora, anoitecerá. Mas se permaneces, a noite não virá. Forçaram a ficar. Naquele momento então Jesus ficou, né? Ele ficou, entrou com eles, e estando sentado à mesa, se você puder agora, imagina, quando você se senta à mesa, Jesus pega o pão e o abençoa. Quando ele levanta o pão para abençoar, aqui não fala, aqui é uma permissão poética, mas eu imagino que naquele momento, a bênção do pão, os olhos se cruzando, o que aconteceu com eles? Reconheceram Jesus. No meio da dor, no meio do começo da noite, naquele momento em que o desespero queria tomar conta, eles reconheceram Jesus. Ah, meu irmão, ah, minha irmã, se você puder reconhecer Jesus. É o meu relógio? Não, não é ele não. Tem alguma coisa apitando. Todo mundo pro chão. Vai explodir. Ah, é o meu celular. Achei. Não vai explodir não. Se você puder perceber assim a delicadeza. Gente, não dá para não se apaixonar por Jesus. Só se você não experimentá-lo. Que delicadeza, né? Ele ia embora. Forçaram ele a parar. Aí eles iam comer. Jesus ergue o pão. E naquele momento, diz aqui, né? Jesus abençoou, partiu e serviu. E então os olhos deles se abriram. Não é que Jesus se transformou, não. E o reconheceram. E o reconheceram. Veja, o mesmo Jesus se apresenta, mas os olhos fechados, tapados pela tristeza, pelo desânimo, pela dor, pelo cansaço, pelas frustrações. Gente, nós temos tantas frustrações. Ou palavra difícil de falar na pregação é frustração, né? Tantas decepções, né? A gente vai se decepcionando com os outros e conosco. Eu me lembro do meu filho quando veio conversar conosco, que ele estava no meio da dor dele, e a dor dele era a decepção que ele estava com ele mesmo e que ele estava causando para nós. Na cabeça dele, para nós não tinha problema nenhum. Na cabeça dele, a acusação, o demônio mesmo, né? O demônio é acusador, tomando conta. Enquanto ele não teve coragem de se abrir, Deus não fez nada. E ele estava com tanta dor, tanta tristeza, que ele não conseguia reconhecer Jesus. O mesmo Jesus. O mesmo Jesus. O mesmo Jesus que caminhou sobre as águas, o mesmo Jesus que abriu o mar já no Antigo Testamento, o mesmo Jesus que ressuscitou Lázaro, o mesmo Jesus que derramou o perdão sobre a mulher adúltera, o mesmo Jesus, o mesmo. Ele está agora. Veja, se você me perguntar, mas Marinho, por que eu estou passando isso? Eu te falo, eu não sei, porque eu não sei mesmo. Eu não sei porque algumas pessoas passam por determinadas tribulações. Não consigo entender. Eu não consigo entender porque algumas pessoas perdem a oportunidade de um bom relacionamento. Eu não consigo entender porque alguns patrões mandam certos empregados embora. Eu não consigo entender.
O ano passado, um sobrinho meu estava numa empresa, ele era o melhor vendedor da empresa, e mandaram ele embora. E foi tão interessante que um amigo nosso ficou na empresa, né? E agora, em março, vieram supervisores de fora para tentar entender por que a empresa nos últimos meses não está vendendo mais, né? Mandaram os vendedores bons embora. Não consigo entender por que alguém faz isso, mas faz. Não consigo entender, mas uma coisa eu entendo: Jesus está presente. Jesus está presente. Isso eu entendo. Eu vi Jesus. Eu me lembro que uma vez eu estava em casa e me ligaram. Uma menininha de 6 anos, no dia do aniversário dela, morreu afogada, lá no Jardim Nova York. Estudava lá no colégio, né? E aí me ligaram porque não acharam nenhum sacerdote. Domingo à tarde, cara, você sai de casa para ir numa situação dessas. Tenta imaginar, né? Coração arrebentado. A mãe em pé ao lado do caixão. O pai tinha tentado suicídio na noite. Tenta imaginar. Que situação, né? E você é chamado para falar assim que Jesus estava lá. Tenta imaginar. Tenta imaginar, né? E eu tenho uma coisa comigo: se me chamar eu vou, sem nenhum preparo, porque não dá tempo, né? O velório ia sair às 5, era quase 4 horas. Só vou por amor, né? E no meio do caminho eu falava: meu Deus do céu, né? Cheguei lá, estava a mãe, o avô, né? A irmã. E foi um momento tão de presença de Deus, né? Porque Deus nos levou ali a um momento de entrega que ainda não havia sido feito, nem quando estava viva a criança, muito menos naquele momento de morte. E ali a mãe, a avó tiveram a coragem de fazer aquela entrega e de sair de lá e ir lá no hospital ver o pai que estava na UTI. Graças a Deus sobreviveu. Que situação! Mas Jesus estava lá. Eu me lembro que eu dei esta palavra, né? Não sobre o Emaús, mas sobre a própria crucificação de Jesus, né? Ele estava lá na morte dele, e ele está na morte de qualquer pessoa que queira crer. Jesus estava lá. Se Jesus estava lá na morte daquela criança afogada no dia do aniversário dela, eu tenho certeza que Ele está agora no meio da tua dor, no meio do teu sofrimento. O que eu preciso fazer é olhar nos olhos de Jesus. O que eu preciso fazer é ser encontrado por este olhar. O que eu preciso fazer é reconhecê-lo. O que eu preciso fazer, e é interessante, né? Que eles caminharam até Emaús. Só para vocês terem uma ideia, de Jerusalém para Emaús são 12 quilômetros. 12 quilômetros. Eles andaram 12 quilômetros e pararam lá, porque estava na hora de dormir. Estavam cansados, e naquela época, quando anoitecia, ninguém gostava de sair porque era assaltado. Se você ler, foi tão interessante que eles reconheceram Jesus e voltaram para Jerusalém. Eles andaram 12 quilômetros de volta à noite, sem nenhum temor mais. Por quê? Porque eles sabiam que Jesus estava com eles. Essa é a diferença. A diferença de quem tinha andado 12 estádios. Imagina, 12 quilômetros, desculpa. 60 estádios, né? 12 quilômetros. Imagina, eles andaram 12 quilômetros assim, ó. Jesus morreu. Olha o cansaço, né? Cansaço, o fardo veio. O fardo veio junto. Não vai dar certo. Eu não estou conseguindo. Eu oro e Deus parece que não escuta a minha oração. Alguém já pensou assim? Não? Só eu? Já pensaram então? Não é assim? Aí você vai ficando cansado, né? Nada dá certo. Eu não vou mais na igreja. Meu namoro, meu trabalho, minha família, meu pai, minha mãe, o acidente, não sei o quê. Eles andaram esses 12 quilômetros carregando tudo isso nas costas. De repente eles reconhecem a presença de Jesus e eles voltam os 12 quilômetros no mesmo momento. Olha que coisa tremenda. Tremenda, eles voltaram para Jerusalém no mesmo momento. No mesmo momento. Meu irmão, minha irmã,
Reconheçamos Jesus. Esse é o segredo. Reconhecer Jesus como o Senhor da nossa história. Pega o violão lá, Ricardo, por favor. Como o Senhor da nossa vida. Reconhecer Jesus nos momentos de dor. Meu irmão, minha irmã, preste atenção numa coisa. Ontem nós vimos a notícia. Mais de 300 irmãos morreram. E nesse momento, dívida, solidão, problema com o filho, tudo acabou. Tudo acabou. Eles simplesmente foram se apresentar a Deus com aquilo que eles tinham. Você consegue parar para pensar nisso? É uma coisa muito louca, cara. Você está aqui agora e de repente você não está aqui mais. Você está se apresentando diante de Deus com aquilo que você crê, com aquilo que você tem. A Bíblia chama de galardão, né? Com aquilo que você conquistou na fé. Você não vai levar roupa, você não vai levar ouro. Eu gosto muito daquela história do cara. Eu gosto muito daquela história do cara que foi acumulando, né? A vida toda, acumulou. Quando chegou o momento que ele percebeu que estava perto da morte, ele juntou tudo, vendeu casa, tudo, transformou tudo em ouro. E falou assim: eu quero ser enterrado junto com o meu ouro, porque eu quero levar esse ouro para apresentar a Deus. E eu não sei se você sabe, mas a Bíblia fala que a Nova Jerusalém, a Jerusalém Celestial, as ruas são de ouro e o mar é de cristal. Então ouro na Jerusalém Celestial é para você pisar em cima. É rua. Quem aqui tem asfalto guardado em casa? Ninguém, né? Porque o asfalto é para pisar. Na Jerusalém o ouro é para pisar. É nada. Lá Deus vai ser o sol. Lá não vai ter lágrima, lá não vai ter chuva. Então o ouro é para pisar na rua. E o cara morreu, pegou o ouro dele todo. É lógico, todos nós sabemos que o ouro, se a pessoa fosse enterrada com ouro, já ia ser roubada no mesmo dia, mas ainda mais no Brasil, né? Mas tudo bem. Mas ele chegou lá diante de São Pedro e falou assim: eu vim, morri e trouxe todo o meu ouro para poder entrar no céu. Diz a história. São Pedro olhou assim para dentro do céu, aquelas ruas tudo com ouro, não tinha buraco, né? Falou assim: rapaz, ouro aqui tem bastante, mas lá no inferno está em falta. Leva para lá, porque lá está em falta, né? Aqui tem bastante, não precisa não tem nem buraco nas ruas. As ruas de ouro. Eu vou fazer o que com o seu ouro aqui? Fazer o que? De um momento para outro, simplesmente, num domingo de Páscoa, numa data muito especial, eles se apresentaram diante de Deus, mártires, servo bom e fiel. Fostes fiel no pouco, o muito eu te darei. Entra no gozo, na alegria, na felicidade do teu Senhor. Que bênção, que maravilha. Reconhecer Jesus. Este é o segredo. No meio da dor, no meio da solidão, no meio da dificuldade, no meio do pouco que às vezes nós temos. Reconhecer Jesus quando enterramos as pessoas que nós amamos. Reconhecer Jesus quando nós somos desprezados por aqueles que não conhecem a nossa fé. Reconhecer Jesus quando somos acusados, seja do que fizemos, seja do que não fizemos. O que nos impede de reconhecer Jesus é a tristeza, é a acusação, é o desânimo, é o cansaço. O que nos faz reconhecer Jesus é o olho no olho. O que nos faz reconhecer Jesus é o parar. Enquanto eles caminhavam, foram cansando, vamos parar. E quando Jesus abençoou o pão, eles o reconheceram, o mesmo Jesus. Essa canção é antiga, mas ela, para mim pelo menos, ela é muito profunda. Tu és Jesus, o motivo da minha adoração, o motivo da minha
minha adoração. Tu és Jesus, a mudança da minha história, a mudança da minha história. Tu és Jesus, a esperança na certeza da vitória, a esperança na certeza da vitória. Mais uma vez, tu és Jesus, tu és. Fica de pé, canta comigo. Jesus, o motivo da minha adoração, o motivo da minha adoração. Tu és Jesus, a mudança da minha história, a mudança da minha história. Tu és Jesus, tu és Jesus, a esperança na certeza da vitória, a esperança na certeza da vitória. Por isso eu louvo, por isso eu louvo, ergo a minha voz e os meus braços para te aclamar. Por isso eu louvo, por isso eu louvo, ergo a minha voz e os meus braços para aclamar da minha vida, para aclamar da minha vida. Tu és o Senhor. Se você puder buscar no íntimo do teu coração o olhar de Jesus, o reconhecer Jesus nessa situação que você está passando, nesta dor que você está passando. Reconheça Jesus. Reconheça Jesus. Jesus, a mudança da tua história. Jesus, o motivo da minha alegria, da minha adoração. Jesus, a minha esperança na certeza da vitória. Jesus, aqui nesta noite, após termos celebrado a tua Páscoa e a nossa Páscoa, porque a tua vida é a nossa vida, nós queremos te reconhecer no meio das nossas dores, no meio das nossas dificuldades. Bendito sejas por tudo que estamos passando. Nós não conseguimos entender, Jesus. Nós não conseguimos saber o que tu estás fazendo. Mas uma coisa nós podemos aceitar: tu estás conosco. Se você puder declarar agora na tua vida: tu estás comigo. Se você puder agora declarar a sua dor, o seu abandono, a sua solidão, as tuas tentativas frustradas, o teu momento de desemprego, de dor, mas você puder declarar: Senhor, está doendo, mas tu estás comigo. Senhor, eu não estou entendendo, mas tu estás comigo.
Senhor, está difícil, mas Tu estás comigo. E assim como os discípulos de Emaús sentiram o coração abrasar-se, deixa agora, Senhor, o nosso coração ser abrasado, aquecido, tocado pelo Teu poder, pela Tua misericórdia. Ó Senhor, ó Senhor, eu sei que estás comigo, eu sei que estás comigo, eu sei que não me deixas sozinho em minhas lutas. Eu sei que vens agora para cravar em meu coração que Tu és Deus. Eu sei que estás comigo, eu sei que estás comigo, eu sei que estás comigo, eu sei que não me deixas sozinho em minhas lutas. Eu sei que vens, eu sei que vens agora para gravar em meu coração que Tu és Deus. Mais uma vez declare: eu sei que estás comigo, eu sei que estás comigo, eu sei que estás comigo, eu sei que não me deixas sozinho em minhas lutas. Eu sei que vens para gravar em meu coração que Tu és Deus, que Tu és Deus, é minha salvação. Nunca me deixa só. Que o teu coração agora se tranquilize, que a tua dor agora encontre consolo e paz. Depois de reconhecerem Jesus, imediatamente eles voltaram 12 quilômetros. Já era tarde, já era anoitecendo. Talvez essa seja a sua vida neste momento. Está anoitecendo, você já caminhou, a vontade é desistir, a vontade é parar. Mas se você reconhecer Jesus, você vai simplesmente continuar a tua luta, continuar a tua história, continuar a tua vida, mesmo que esta pessoa que você tanto ama não te quer mais, mesmo que você tenha enterrado alguém que você ama profundamente, mesmo que alguém da tua casa esteja neste momento acamado, se você reconhecer Jesus, você vai andar os 12 quilômetros de volta e cheio de alegria encontrar aqueles que têm a mesma fé. Você vai passar a ter as visões de Deus. Senhor, que a tua bênção, que a unção do teu Espírito esteja sobre esses teus filhos e tuas filhas, para que eles possam ver com os teus olhos, para que eles possam experimentar a tua paz, e para que eles possam percorrer o caminho de volta, mesmo sendo noite, mesmo sendo dolorido, mesmo sendo difícil. Que o teu Espírito Santo
nos dê a visão do alto, para a tua honra e tua glória. Eu sei que estás comigo. Vai sentando e vai cantando. Eu sei que estás comigo. Eu sei que não me deixas sozinho em minhas lutas. Eu sei que vens agora para gravar em meu coração que tu és Deus, a minha salvação. Por um momento, deixa essa palavra curtir, deixa essa palavra te trazer aquela paz para você voltar para casa daqui a pouco, aonde tudo vai continuar igual, mas você é diferente. Você reconheceu Jesus. Você sabe que Ele está trabalhando. Aleluia, Deus.